O vento soprava forte naquela manhã, levantando redemoinhos de poeira pela rua principal do vilarejo. A poeira se agarrava às paredes de madeira das casas, como se quisesse apagar as marcas de um passado que ninguém ousava mencionar. No centro da praça, uma mulher ajoelhada, mãos amarradas, o rosto marcado pelo pó e pelo sol impiedoso. Ela não gritava, não implorava, apenas encarava o chão como quem já havia perdido a batalha antes mesmo de lutar. Oh não! Dela e Helena. A culpa. Amar o homem errado, num lugar onde as tradições eram mais duras que as pedras do deserto. Amar alguém que o conselho considerava impróprio era o mesmo que assinar a própria sentença. As pessoas se amontoavam ao redor, algumas com olhares de pena, outras de puro desprezo. Do alto da varanda da prefeitura, o juiz da cidade lia sua condenação como se fosse apenas mais um dia de serviço. Mas ninguém sabia menos, ou talvez fingisse não saber, que entre a multidão, um par de olhos observava cada detalhe, calculando cada passo. Um homem que não aceitava aquela injustiça. Um homem disposto a arriscar não apenas a vida, mas também a alma, para libertá-la. Se você quer entender como um ato de coragem pode mudar o destino de duas pessoas e desafiar um sistema inteiro, E, antes de seguir, inscreva-se no canal e ative o sino, porque histórias como esta precisam ser contadas até o último detalhe. Helena não era como as outras mulheres do vilarejo. Enquanto muitas seguiam o roteiro imposto pela tradição, menos casar cedo, cuidar da casa e jamais questionar ordens, ela possuía um olhar curioso, faminto por respostas. Cresceu ouvindo a mãe contar histórias sobre terras distantes, onde as pessoas podiam escolher quem amar sem medo de punição. Seu pai, um homem simples, ensinou-lhe a trabalhar na pequena plantação da família e a lidar com os animais. Mas ambos morreram cedo, deixando-a sozinha com um tio severo e uma tia que vivia sob o peso da submissão. Foi nesse período de solidão que Helena conheceu Samuel, um homem de fora, recém-chegado ao vilarejo, contratado para ajudar na reconstrução do antigo moinho. Ele tinha um jeito calmo, mas seu olhar carregava segredos. Samuel não pertencia àquele lugar e parecia não se importar com isso, o que apenas o tornava mais fascinante para Helena. Passavam horas conversando à beira do rio, trocando confidências que não ousariam compartilhar com mais ninguém. Porém, cada vez que voltavam para o vilarejo, sentiam o peso dos olhares, as vozes baixas sussurrando, e o clima hostil que crescia dia após dia. O conselho já havia decidido. Aquela relação era uma afronta às regras. O castigo não seria apenas para Helena, mas também para qualquer um que ousasse defendê-la. E ainda assim, entre todos, havia um homem que não suportava assistir. Calado. Seu nome era Miguel, um ex-militar, marcado por batalhas e perdas, que conhecia o gosto amargo da injustiça. Para ele, ver Helena humilhada era como reviver sua própria dor. O vilarejo ficava isolado, encravado entre colinas áridas e campos ressecados. O solo rachado lembrava cicatrizes antigas, e as poucas árvores que resistiam balançavam ao sabor de um vento sempre seco. As ruas eram de terra batida, margeadas por casas de madeira escurecidas pelo tempo, e o único som constante era o rangido do moinho velho, que teimava em resistir, mesmo sem utilidade. No centro, a praça funcionava como o coração do lugar, palco de festas, reuniões e principalmente julgamentos públicos. Ali, cada pedra parecia guardar o eco de gritos sufocados e sentenças implacáveis. A fazenda, onde Helena morava, ficava no extremo norte, cercada por uma cerca de arame enferrujado, e campos onde o verde quase não existia. Era uma terra que muitos diziam ser amaldiçoada,
Casais que tentavam viver ali se separavam ou morriam antes de completar um ano juntos. O ar carregava histórias sombrias e até os animais pareciam inquietos ao atravessar seus limites. Samuel, no entanto, não parecia acreditar em maldições. Pelo menos, não no início. Para ele, a hostilidade vinha das pessoas, não da terra. Mas aos poucos sinais estranhos começaram a aparecer. Pegadas na plantação à noite, animais feridos, sem explicação, e sussurros vindos do campo mesmo quando não havia vento. A sensação era de que algo invisível e antigo vigiava a cada passo deles. E nesse ambiente sufocante, Miguel começou a traçar seu plano para libertar Helena, mesmo que isso significasse desafiar tanto os homens quanto o que quer que habitasse aquelas terras. O anúncio do leilão veio como um golpe certeiro. O conselho alegava que era uma tradição ancestral, um ritual para apaziguar forças antigas que protegiam o vilarejo. Mas, por trás das palavras solenes, todos sabiam que aquilo era apenas uma justificativa para transformar Helena em moeda de troca. Ela seria oferecida e adquirida por quem desse mais, tornando-se propriedade do vencedor. Samuel tentou intervir, desafiando a decisão, mas foi rapidamente contido, acusado de estrangeiro insolente. Miguel, silencioso à beira da praça, observava cada gesto dos líderes, memorizando cada fraqueza. Na noite anterior ao evento, Helena foi trancada na casa do ancião chefe do conselho. A escuridão do quarto era cortada apenas pela luz da lua, revelando o medo em seus olhos. No entanto, não era o leilão em si que mais a aterrorizava, mas os rumores sobre o vencedor da última vez que o ritual foi feito. Um homem que nunca mais foi visto à luz do dia, cuja casa se transformou em ruínas e cujo nome foi apagado dos registros. Ao amanhecer, a vila estava tomada por uma tensão quase palpável. A praça foi decorada com tecidos vermelhos e pretos, e símbolos esculpidos em pedra cercavam o local, sinais que Helena reconheceu de histórias que sua mãe contava para assustar crianças. Quando o leilão começou, o silêncio era tão profundo que se ouvia o vento atravessar as frestas das casas. Lance após lance, Helena via rostos familiares se transformar em máscaras de ganância. Até que, quando o último lance foi feito, um homem encapuzado ergueu a mão. E o martelo do ancião bateu, selando o destino dela. O homem encapuzado caminhou até o centro da praça, sua presença impondo um peso estranho no ar. Helena manteve o olhar fixo no chão. Mas, quando ele parou diante dela, sentiu algo familiar em sua respiração. Com um gesto rápido, o capuz caiu. Era Miguel. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. O ancião tentou protestar, mas Miguel já entregava um saco de moedas, o suficiente para calar até a boca mais gananciosa. Ela é minha agora, disse, com uma voz firme que não deixava espaço para discussão. Mas o que poucos sabiam é que Miguel não pretendia manter Helena sob domínio. Naquele instante, ele se tornou seu protetor. Ao deixar a praça, levou-a diretamente para a antiga casa de pedra, afastada do vilarejo, um lugar que os moradores evitavam por acreditar. Samuel, que assistira a tudo escondido, seguiu-os pela mata, decidido a se unir a eles. No entanto, a reviravolta não parou por aí. Durante a noite, Helena ouviu passos pesados circulando a casa, seguidos de arranhões na porta. Miguel, armado, manteve-se de vigia, mas o que ele viu do lado de fora não era humano. Uma figura alta, coberta por sombras, observava à distância. Ela não atacou, apenas recuou, deixando no chão um objeto antigo, um amuleto de pedra talhada. Gravado nele, havia o mesmo símbolo que decorava a praça no dia do leilão. Era o aviso de que o verdadeiro dono de Helena não era nenhum homem, mas algo muito mais antigo,
Refugiados na casa de pedra, Helena, Miguel e Samuel formaram um vínculo improvável. Samuel, movido pelo amor que sentia por ela, ajudava a reconstruir o abrigo e a cuidar das pequenas plantações. Miguel, por sua vez, se mantinha como guardião, mas havia uma ternura silenciosa em seus gestos, sempre que falava com Helena. Ela, dividida entre a segurança que Miguel oferecia e a paixão arrebatadora por Samuel, lutava contra o peso da própria consciência. Nas noites frias, sentavam-se ao redor do fogo, compartilhando histórias. Helena revelava lembranças de infância. Samuel contava sobre terras distantes e Miguel falava pouco. Mas, quando o fazia, suas palavras carregavam um significado profundo. O romance entre ela e Samuel florescia nas sombras, com toques roubados e olhares longos, mas a presença constante de Miguel criava uma tensão silenciosa. Ele não declarava amor, mas o cuidado incessante deixava claro que seu sentimento ia além do dever. No entanto, qualquer esperança de um futuro tranquilo era interrompida pelos sinais crescentes da presença sombria que os cercava. O amuleto encontrado passou a emitir um calor estranho à noite, e Helena começou a sonhar com um homem de rosto coberto por chamas, chamando-a pelo nome. Samuel queria fugir dali, mas Miguel sabia que correr não adiantaria entre Deidinal. Estava presa ao vilarejo. Mas a Helena, a noite da lua vermelha chegou. Um fenômeno que, segundo as lendas, marcava o momento em que o vínculo entre a oferenda e a entidade se tornava eterno. O ar estava pesado, e os animais da mata sumiram, como se pressentissem a catástrofe. Helena acordou com um som de passos dentro da casa. Samuel não estava ao seu lado, e Miguel já empunhava a arma. Ao descer, encontraram a porta aberta e o amuleto no chão, agora partido ao meio. Seguiram rastros pela floresta até chegarem a um círculo de pedras antigas, iluminado apenas pela luz sangrenta da lua. No centro, Samuel estava ajoelhado, com as mãos presas por raízes que pareciam vivas. À sua frente, a figura sombria, mais clara do que nunca, alta, com pele de cinza rachada e olhos que ardiam como carvão. Ela falou com uma voz que parecia ecoar de dentro da terra. Ela é minha desde o primeiro sopro. Helena tomada por um impulso, avançou colecando-se entre Samuel e a entidade. Miguel tentou atirar, mas a bala atravessou o corpo da criatura como fumaça. Então a entidade estendeu a mão para Helena. E num instante, ela viu flashes de vidas passadas, sempre sendo sacrificada, sempre voltando ao mesmo ponto. Era um ciclo que não se romperia com fuga, apenas com um sacrifício real, Helena, entendeu? Naquele instante, que sua vida não era apenas dela. Olhou para Miguel e Samuel, e um silêncio pesado se formou. Ela se aproximou da entidade, e com voz firme disse: "Se a dívida é minha, que termine aqui." Antes que pudessem impedir, ela colocou as mãos sobre o peito da criatura. Uma luz intensa explodiu, ofuscando tudo. Quando Samuel e Miguel voltaram a enxergar, o círculo de pedras estava vazio. Helena e a entidade haviam desaparecido. O vento cessou, e um silêncio absoluto tomou a floresta. No vilarejo, os símbolos desapareceram das paredes, e o ar pesado se dissipou. Samuel, consumido pela perda, decidiu deixar o lugar para sempre. Miguel permaneceu, guardando a casa de pedra, como se esperasse por algo que talvez nunca acontecesse. Meses depois, numa noite calma, ele ouviu passos na varanda. Ao abrir a porta, encontrou o amuleto restaurado e uma única palavra gravada nele: livre. E agora resta a pergunta: até onde você iria para salvar quem ama? Se essa história te prendeu até o fim, inscreva-se no canal, ative o sino e deixe nos comentários o que faria no lugar de Helena. Sua opinião pode inspirar o próximo conto.